Hi guys, welcome to another class. Tô muito feliz de estar aqui com você para mais uma aula. Então vamos começar, vamos orar e vamos iniciar essa aula. Lembrando que se você chegou aqui nessa aula e ainda não assistiu as anteriores, assista as anteriores. Isso aqui é um curso, se você chegar na 10ª aula do curso, você não vai, né? Se bem que essa eu acho que é a 8ª. Mas ainda assim, você não vai conseguir pegar tudo aquilo que você precisa, né? A sua bagagem do ensino. Então vamos começar. Pai, nós te adoramos e te entregamos esse curso, Pai. Te entregamos essa aula, Pai. Eu te entrego cada aluno, Pai, que esteja do outro lado, e eu te entrego a minha vida. Te pedimos, Senhor, que esse curso, ele venha ser um divisor de águas em nossas vidas, Pai, que nós possamos aprender, Pai, o inglês da melhor forma. Que o Senhor venha trazendo sempre algo novo, algo da parte do Senhor. Que seja o Senhor através de mim, Deus, ministrando a cada coração, a cada mente nessa hora, Pai. Renova a nossa mente, Pai. Faz com que a nossa mente consiga guardar, Pai, aquilo que aprende aqui. Que cada um deles, Pai, sejam revestidos, Pai, de toda força de vontade, que eles sejam revestidos, Pai, de vontade mesmo de continuar, Pai, de persistência. Eu te entrego cada um, Pai, e te agradeço por essa oportunidade. Estamos estudando inglês, Pai, e nós recebemos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, com esse curso, Pai, e na nossa vida. É isso que eu peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, gente. Deixa eu mudar aqui. A nossa 8ª aula. Gente, eu não acredito, já foram 8 aulas. Então, assim, já temos mais de um mês de curso, olha. E eu tô muito feliz de estar por aqui com vocês, da gente conseguir estar levando esse curso adiante, porque é um projeto do Senhor. Lá no Telegram também, sempre que surgem dúvidas, eu fico super feliz. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar lá no Telegram, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de Simple Past, que é o nosso passado simples. Na aula passada, a gente falou do Simple Present. Oh, sorry, guys. Ainda é cedo aqui. Então, vamos lá. Do you remember what we studied in the last class? Você se lembra que a gente estudou na aula passada? Então, na aula passada, a gente começou ouvindo João 6,53, né? Que eu não vou ouvir aqui com vocês. A gente viu, né, a tradução para poder fazer a associação. E aí a gente entrou no nosso primeiro tempo verbal, que foi o Simple Present. Vamos lá, galera. Força aí. Então, a gente entrou no Simple Present, que também é o chamado presente simples, né? Ou Present Simple. E ele é um dos tempos verbais do inglês, então é o mais simples de todos, é o primeiro que a gente aprende, porque é para falar de coisas no presente. Então eu espero que vocês tenham revisado, que vocês tenham estudado ele em casa, porque vocês vão usar muito. Deixa eu só ajeitar aqui. A gente viu que, como regra geral, pra gente conjugar o nosso verbo no Simple Present, a gente usa ele normal no infinitivo sem o to. Por que eu falei pra vocês no infinitivo sem o to? Por causa disso aqui, ó. Quando você quer colocar um verbo no infinitivo no inglês, você põe o to e o verbo na frente, então ele vira um infinitivo. Então, ó, to pray, orar, ok? Então, a gente viu que apenas pra he, she e it, a gente faz um acréscimo do S, ES ou IES, quando a gente está falando de Simple Present, ok? Então, por exemplo, aqui a gente viu a conjugação no tempo verbal do Simple Present no verbo pray, tá? Então, ó, I pray, you pray. Agora, quando for he, she ou it, que são nossas pessoas especiais, é o prays, ok? Eu acrescentei esse S aqui. E o restante das pessoas, we pray, you pray, they pray, ok? Eu não preciso lembrar, eu acho, pra vocês o que é cada coisa, né? Porque a gente já estudou. Então, eu oro, tu oras, ou você oras. E aí, assim por diante, ok? Aí a gente vê aqui que também pode ser acrescentado o ES ou o IES. E a gente fica, nossa, mas quando que a gente vai acrescentar? A gente aprendeu também na aula passada. Que são as nossas regrinhas. Então, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então, a primeira regrinha, né, é que quando os verbos forem terminados em o,
Z, SS, CH, SH ou X, a gente vai acrescentar o ES no final. Eu falei muito com vocês na aula passada de que a forma falada é muito parecida como se tivesse acrescentado só o S. Só que na forma escrita vocês vão precisar saber disso aqui, tá? Então vamos lá. Teach, to teach, que é ensinar. Então ficou teaches, ok? Watch, watches. E go, goes. Então aqui, ó, ES no final. Os verbos que são terminados em Y, mas antes do Y vem uma consoante, a gente tira esse Y e acrescenta o IES. Então, olha só, a gente vê aqui, ó, to fly, né, que é voar, flies. To study, que é estudar, studies. E worry, worries, ok? A gente viu também que o verbo que for terminado em Y e antes dele vier uma vogal, a gente não faz nada com esse Y, gente. A gente só acrescenta o S no final. Então, olha só, to say quer dizer, né? Vira says. Então, to play, que é jogar ou brincar, plays, ok? Lembrando que é só para he, she, it, hein? Então, a gente viu, né, as forminhas do bolo. Então, a primeira é para frases afirmativas aqui no Simple Present. Então, primeiro vem o sujeito, quem está praticando a ação. Depois vai vir o verbo principal e o complemento. Então, por exemplo, se eu quero dizer eu moro ou eu vivo no Brasil. I live in Brazil. Então, o verbo to live, que é morar ou viver, ele fica, simplesmente ele fica normal, tá? Agora, olha só, se fosse para she lives in Brazil, ok? E agora vamos pro próximo, ó. Ela lê a Bíblia todos os dias, do verbo to read, que é ler, tá? Então, she reads the Bible every day. Então, ó, reads, ok, guys? Acrescentamos o S porque era para she. Nas frases negativas, a gente não precisa mudar o verbo. Então, ó, muito mais fácil, você não precisa pensar em mudar verbo nenhum. O que você precisa pensar é no auxiliar. Por quê? No Simple Present, a gente tem o auxiliar, que é o do. E esse do, ele vai variar. Se for para he, she, it, vai ser does, ok? Então, aqui eu até mostrei para vocês, ó. E aí, como é na negativa, a gente acrescenta o not. Então, o do mais o not, ele tem uma contraçãozinha que é don't. E o does mais o not, ele tem uma contraçãozinha que é doesn't. Se você falar I do not, tá errado? Não, gente, não tá errado, tá? Só que geralmente eles usam mais o don't ou o doesn't por ser acho que mais rápido e, né, fazer mais sentido na forma de ouvir, mas as duas formas estão corretíssimas. Então, vamos lá, formulinha do bolo. Sujeito, o verbo auxiliar do ou does, né, vai depender da pessoa que tá falando. O not, o verbo principal de forma normal, sem acrescentar S, nada, mais o complemento. Então, aqui tem os mesmos exemplos, né, que estavam na afirmativa, agora na negativa. Então, ó, I do not live in Brazil, ou I don't live in Brazil, ok? Eu não moro no Brasil. Então, don't. She doesn't read the Bible every day. Então, ela não lê a Bíblia todos os dias e, de novo, né, she does not. Então, she doesn't, she does not. Aí aqui, a gente viu na forma interrogativa. Eu falei que eu ia mudar isso aqui. Eu até mudei no PDF de vocês, mas esse aqui não tá, gente? Interrogativo. Então, na interrogativa, eu pego esse verbo auxiliar e coloco ele na frente do meu sujeito. Então, do I, né? Do I live in Brazil? Eu moro no Brasil. Does she read the Bible every day? Ela lê a Bíblia todos os dias? E a gente viu também algumas respostas rápidas no Simple Present, que muitas vezes a gente responde yes, I do, ou no, I don't, ou yes, she does, no, she doesn't, que é mais, né, mais rápido de responder. A gente viu também que o nosso verbo to be, né, que é um verbo super importante, que é ser ou estar, e ele não faz essa questão toda de ter o do, doesn't, não. Ele mesmo, a gente já consegue colocar ele na negativa e na interrogativa sem essa alteração. E ele, o que vai mudar é o seguinte, para he, she, it vai ser
o is, né? E para as outras pessoas vai ser o are, tirando o I, que o I é o am. Gente, falando aqui do I, surgiu uma dúvida lá no grupo do Telegram, por conta de um errinho de digitação que estava numa outra aula. Então, assim, já vou passar aqui, porque às vezes a pessoa não viu lá, né? Sempre que você for escrever o I, mesmo se estiver no meio da frase ou no início da frase, ele sempre vai ser maiúsculo, tá? Esse I aqui. Então, vamos lá. E na negativa, o I am not, ou I'm not, he isn't, or he is not, ok? You are, or you aren't, ok? You are not, or you aren't. E na interrogativa, ele vem aqui pra frente. Então, am I? Aí você continua a frase. Are you? Is he? Ok? Então, no simple present, quando for o verbo to be, ele mesmo a gente faz essas alterações. De passar pra frente, de colocar o not com ele, ok? Isso aqui a gente já tinha visto até em outra aula, o verbo to be. E eu mostrei pra vocês outro verbo importante, que era o have, que o have, ele é um verbo irregular, então ele muda, tá vendo? Não coloca um S depois do V aqui, coloca só o S. Então, pra he, she, vai ficar has, ok? Mas aí o resto é igualzinho lá o que a gente aprendeu já. So now, let's get to today's topic, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai ouvir Atos 2. É assim, gente, esse é um dos versículos que Deus falou comigo sobre esse curso. Então, estou muito feliz de estar dando essa aula com esse versículo. Vocês vão ver que aí na playlist do YouTube, né, do curso, vai estar AT2, que é de Atos 2 e também de até a segunda vinda de Jesus. Então, foi algo que o Senhor falou muito comigo e eu amo. Então, vamos ouvir pra gente começar aqui. Deixa eu soltar aqui junto. Acts 2. The Holy Spirit comes at Pentecost. 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. 2. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. 5. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. 6. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Uau! É muito top. Vamos lá. Então, vamos lá. The Holy Spirit comes at Pentecost. Então, o Espírito Santo vem no Pentecostes, ok? When the day of Pentecost came, quando chegou o dia de Pentecostes, they were all together in one place. Então, estavam todos reunidos em um só lugar. Ó, one place. Um lugar. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. Então, de repente, um som como de um vento violento veio do céu, ok? And filled the whole house where they were sitting. Então, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Aqui o where, gente, que a gente já aprendeu anteriormente, ó. Where, onde. Vamos lá. Ah, aqui eu coloquei as duas em português. Sorry, guys. Mas vamos ver aqui a 3 como era, ó. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Então, eles viram que pareciam línguas de fogo, tá? Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. All of them were filled with the Holy Spirit. Então, todos eles, né, todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou foram cheios do Espírito Santo, tá? And began to speak in other tongues. Então, eles começaram a falar em outras línguas. As the Spirit enabled them. Conforme o Espírito os capacitava. Que lindo. Now, they were staying in Jerusalem, God-fearing. Então, eles estavam hospedados em Jerusalém, judeus, né, tementes a Deus.
Aqui, eu esqueci. Jews from every nation under heaven. Então, de todas as nações debaixo do céu. When they heard this sound, então, ao ouvirem esse som, aí eles aglomeraram, né, desnorteados, e cada um ouvia na própria língua que estava sendo falada. Aqui, their own language, então na própria língua. Isso também é legal. Muita coisa legal que dá pra tirar desse texto. Mas hoje a gente vai falar de simple past. Porque nesse texto aqui, a gente tem várias coisas no simple past. Vamos ver. Came, então, chegou. Were, que é o passado do verbo to be. Deixa eu ver mais o que. Came again. Filled, também tá no passado. Saw, que é o passado de see, né? Quer ver. E por aí vai, gente. Esse texto praticamente inteiro está no passado. Então, hoje a gente vai falar de simple past. Então, vamos lá pro simple past. O simple past também é chamado de past simple, tá? Que é o passado simples. Então, a gente já aprendeu o simple present para falar no presente. Agora, a gente vai aprender como falar no passado, tá? Antes, vamos ver algumas expressões que são usadas, tá? Com simple past. Expressões de passado. Então, primeira, yesterday. Could you repeat, please? Yesterday, ontem. The day before yesterday, que é anteontem, tá? Last night. Vai aí, gente, repete. Ontem à noite. Last year, ano passado. Last month, mês passado. Last week, semana passada. E esse ago é atrás. Então, por exemplo, 3 days ago, 3 dias atrás, ok? Tem mais algumas, tá, gente? Essas aqui são só as mais usadas. Então, agora, vamos ver algumas expressões aqui, algumas frases com essas expressões, tá? We did not go to school yesterday. Então, nós não fomos para a escola ontem. His birthday was the day before yesterday. Então, o aniversário dele foi anteontem. She studied English last night. Ela estudou inglês ontem à noite, ok? Mais uma, I traveled. Gente, aqui, tem duas formas de escrever traveled. Que uma é a grafia americana, essa aqui, e a outra é a britânica. Vocês podem ver que a britânica tem 2 L's, tá? To England last year. Eu viajei para a Inglaterra no passado. Alguns verbos, gente, pode ser que vocês tenham essa diferença de grafia, tá? Eu trouxe isso mais como uma curiosidade para vocês saberem que isso existe. Mas, assim, se você está lá na Inglaterra, por exemplo, está escrevendo da maneira americana, não quer dizer que eles não vão entender, porque às vezes é uma mudancinha muito pequena, assim, tá vendo, ok? Igual o nosso português, a gente tem o português aqui do Brasil e tem o português de Portugal, e algumas coisas, mesmo sendo, em teoria, né, a mesma língua, né, apesar de que houve tanta variação com o passar dos anos, que hoje é como se fosse uma língua diferente, mas ainda assim muita coisa é muito parecida, mas muita coisa se diverge. Então, no inglês americano e o britânico é bem menos, tá, do que a gente de Portugal, mas foi só dando esse exemplo. Então, próxima. They visited their uncle last month. Então, eles visitaram o tio deles mês passado. I called you 3 days ago. Eu telefonei pra você, ou eu te liguei 3 dias atrás. 3 days ago. Ok? Agora que a gente já viu, né, vamos começar a ver a formação. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí, ficou. Então, vamos lá, gente. A formação básica do Simple Past, ela é feita ou com auxiliar did, e aí vocês vão ver, né, como que a gente vai usar ele, ou então com o acréscimo do ed, ied ou d no final do verbo. Então, isso indica que esse verbo está no passado. Então, você vai pegar um verbo que está ali no infinitivo, sem o to, e você vai acrescentar ou ed, ou ied, ou d. Vocês vão aprender hoje como. Claro que a gente está falando de verbos regulares, tá, gente? Porque o verbo irregular, ele não segue a uma regra de formação de passado, ele vai ter uma formação própria. Então, a gente já vê logo aqui, Vamos ver o pray, né? Então, I
prayed, you prayed, he prayed, she prayed, it prayed, we prayed, you prayed, they prayed. Então, o orei, né? Eu orei, você orou. Então, ó, acrescentou o ED no final. Agora, na negativa e na interrogativa, o verbo não sofre alteração novamente, assim como no simple present, ok? A gente só coloca o nosso auxiliar, que nesse caso é o did. No simple present era o do ou o does. Aqui é o did. Então, ó, I did not pray, you did not pray, he did not pray, ou didn't, tá, gente? Ele também, quando juntar, vocês vão ver mais pra frente que ele vira didn't também. E na interrogativa, did vem na frente. O que é legal aqui no simple past, que faz ele ser mais simples ainda que o simple present, é que ele é um único auxiliar, é o did. Ele não sofre alteração se for para he, she, it, é o did para todo mundo, ok? Aqui, né, a gente tem um verbo irregular, só para vocês verem, né, que é o begin, que é começar. Então, aqui, ó, olha como ele fica diferente. Ele não fica beginned, não tem um ED. Ele fica begun. Então, ele muda, ó. Tá vendo o passado dele? Mas, quando for no negativo e na interrogativa, ele permanece o mesmo e a gente coloca o did not. Então, vamos lá. A gente primeiro vai aprender a formação dos verbos regulares, ok? Então, para os verbos regulares, como eu disse, a gente acrescenta o ED, somente o D ou o IED. Então, a gente vai aprender agora. Então, primeiro, se o verbo termina em E, você não precisa acrescentar o ED, que é uma regra geral. Você acrescenta somente o D. Então, olha só alguns exemplos, ó. To love, que é amar, loved. To lie, mentir, lied. To arrive, que é chegar, arrived, ok? To like, liked, ok? Então, ó, somente o D. Isso, claro, gente, mais uma vez, forma escrita, tá? Porque na forma falada vai fazer o somzinho ali, então não vai ter muita diferença se você colocou o ED, se você colocou só o D, ok? Aqui, ó, quando o verbo terminar em CVC, o que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Então, aqui, ó, stop. Stop, ó, C de consoante, O, vogal, P de consoante. Terminou em CVC. Então, esse verbo, ele vai dobrar a última consoante, ó, o P aqui dobrou, e o ED, que é a regra geral. Então, stopped, controlled, planned, preferred, ok? Gente, esse somzinho como vai ficar varia muito às vezes de verbo para verbo. Vocês vão aprender mesmo no dia a dia, tá? Então, escutem, vejam filmes, séries, tudo em inglês. Escute bastante louvor em inglês, porque aí você vai pegar esse som dos verbos mesmo, ok? E aí, quando o verbo terminar em Y, precedido de uma consoante, então aqui, ó, study, tá vendo o Y, e antes do Y vem uma consoante, a gente retira esse Y e põe o IED. Então, tá vendo aqui, ó, study, studied, e worry, worried, cry, cried, try, tried. Só que, né, no som é o mesmo. Mas na linguagem escrita, né, quando você for escrever, você vai saber disso aqui. Se o Y vier precedido de vogal, a gente não tira ele, a gente só pega a regra geral, que é acrescentar o ED, e acrescenta. Então, enjoy, enjoyed, stay, stayed, ok? Play, played. Temos também os verbos irregulares. Eu vou mostrar para vocês. Gente, deu erro, peraí. Aqui. Temos também os verbos irregulares. Eu peguei aqui de um site, que é o Toda Matéria, que ele já tem, eu vou mostrar para vocês, uma tabela. Então, essa tabela, ela é muito legal. Ela tem os mais, assim, utilizados. Claro, gente, que sempre vai ter mais um verbo irregular aí, que, né, vocês vão aprendendo durante a vida. Mas esses aqui são os mais utilizados. E o que eu queria que vocês fizessem, tá, gente? Que vocês olhassem essa tabela com calma depois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Com calma, para que vocês deixa eu aumentar mais. Consigam, né, ver. Olha só, por exemplo, o verbo to be. O verbo to be, ele vai ser was ou were, tá, gente? Aqui não tem na tabela deles, mas tem essa diferença. Ó, então são vários, ó. Become, became, begin, begun, break, broke,
Então, vocês vão ver que no Simple Past fica diferente. Então, no material de vocês, vocês vão conseguir, né? Por exemplo, aqui, ó. Tem alguns que são muito importantes, ó. O get, got, tá vendo? E aqui tem a tradução deles, então vocês vão ver direitinho. Então, vocês veem que esses aqui, ó, não acrescenta, né? O ED. Então, por isso que eles são irregulares, eles são diferentes no passado. Ai, nossa, teacher, então eu preciso gravar todos? Não, mas assim, eu sugiro que vocês deem uma olhada nessa tabela e vejam assim, quais desses verbos eu vou usar mais. Então, esses verbos que você vai usar mais, dá uma atenção maior a eles. Pega o seu caderno, escreve ele no presente, escreve ele no passado e faz essa aprender mesmo, pegar para aprender mesmo, porque são verbos que vocês vão usar no dia a dia. Então, tem verbo ali que você, né, são verbos mais que você não vai utilizar, mas tem alguns que vale a pena você escrever a forma do passado, põe lá ou no Google Tradutor, ou no site que eu indiquei para vocês e ouça como se fala, para que você pegue e monte até frases com eles, tá, gente? A verdade gente, que eu tô dando aula para vocês aqui, mas é uma turma, né? Então, eu não consigo pegar com você, parar aquele tempo assim, agora você vai escrever. Porque a gente tá aqui pelo YouTube, então se eu ficar parando, agora você vai escrever. Eu vou ficar meia hora aqui parada, esperando, né, o tempo de cada um. Mas é importante que esse aprendizado, ele seja algo que também parta muito de você. Então, no final dessa aula, já pega e faz isso, tá? Pensem que vocês querem um aprendizado completo, então a gente precisa se esforçar, né? Tudo tem esforço. O reino de Deus é assim, a gente tem a graça de Deus em tudo, mas também a gente precisa se esforçar, ter bom ânimo, se esforçar para que a gente viva os propósitos de Deus para nós. Então, no inglês também, gente, se você não se esforçar, não tiver bom ânimo, não quiser aprender, infelizmente, né? Claro que pode acontecer, como ali em Atos 2, você tá no lugar e Deus, Espírito Santo vir sobre você e você falar na língua daquele povo e tudo, mas ele tá te dando uma ferramenta, então vamos estudar aqui nesse curso. Então vamos ver agora como então que fica a formação do nosso tempo verbal, né, nas frases, porque vocês já viram isso no Simple Present e agora no Simple Past. Então na frase afirmativa, tá? Se eu quero falar no passado. Então olha só esse exemplo assim, ó. Ela gostou da igreja. Então, gostou tá no passado. Então, olha só, primeiro vem o sujeito, o verbo, né, flexionado ao passado, e depois vem o complemento. Então, olha só, she liked the church. Então, ela gostou da igreja, like it, ok? Coloquei aqui o ED no final. Agora, na forma negativa, como eu disse para vocês lá atrás, o auxiliar é o did. Então, na negativa vai ficar o did mais o not. Então, did not ou didn't, tá, gente? Que tá aqui, ó. Peraí. Que é a forma contraída desse did not, ok? O verbo não é conjugado no passado, então o verbo principal, ele vai ficar normal. Por quê? Porque o auxiliar já indica que tá no passado, então você não precisa mexer no verbo, ok? Então vamos lá, ó, vai ficar nesse aqui, ó, she did not like the place. Então like, ó, permanece like, não tem um ED. E o did not ou she didn't like the place, então ela não gostou do lugar. E na interrogativa, o nosso did vai vir aqui na frente do sujeito. Então, da mesma forma, a gente não precisa mexer no verbo, a gente só usa o auxiliar did, ok? Então, assim, did she like the church? Ela gostou da igreja? Então, did she like the church? Vamos lá, gente. Did she like the church? Ela gostou da igreja? Então, é bem legal, tá? Então, gente, esse foi o nosso tempo verbal Simple Past. Ele é bem simples mesmo, eu acho ele até mais simples do que o Simple Present, por ele não ter essa diferença do auxiliar quando for para he, she, it, é o mesmo auxiliar. O que é diferente dele? Porque temos muitos verbos irregulares, então que a gente precisa dar uma atenção a eles. Então, acabando essa aula, dá uma olhadinha lá na sua tabela. Eu vou deixar, além dessa tabela, eu vou deixar mais um para vocês, então, de um outro site também, para vocês darem uma olhada, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem para mim no Telegram, gente. Eu sei que surgem dúvidas quando a gente fala de tempo verbal.
Inclusive, vocês só vão aprender fazendo, tá? Então, pegue o caderno de vocês, faça, assim, frases no passado, faça frases no presente, compare os dois ali no seu caderno, que aí você vai ver que realmente você vai aprender o máximo possível. A gente vai ter uma aula comparando, tá? Os 3 tempos verbais, então a gente vai estar... na próxima aula a gente vai aprender o futuro, mas a gente vai aprender uma parte do futuro, com um dos auxiliares. Aí na outra aula a gente vai aprender as outras 2 partes do futuro com 2 auxiliares. E aí nessa próxima aula, então na semana que vem, na quarta-feira, sem ser nessa quarta agora, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma aula de comparativo, tá? Dos tempos verbais simples, né? Então, tanto simple present, simple future, simple past, para que vocês tenham essa visão mesmo de como formar frases tanto no presente, passado e futuro de forma simples, né? E aí a gente vai ver só exemplo, então a gente vai ver exemplo e provavelmente eu vou deixar um exercício para vocês nessa aula que vai vir, tá? Porque isso é muito importante, gente, esse conteúdo é muito importante mesmo, porque aqui eu tô te dando a estrutura, né, de como você vai conversar com alguém no passado, falando de algo no passado, já falei de presente, já vai falar de futuro na próxima aula, então, estudem. Mais qualquer dúvida, mandem lá no Telegram, prazer ajudar vocês. Por favor, revise esse conteúdo amanhã, gente. Faça essa repetição espaçada. Isso ajuda muito, tá? Para que o seu cérebro sugue tudo. Lembrando que os nossos dias de aula são as segundas e as quartas, às 12h30, tá? E sábado tem conteúdo extra. Então, deixa eu mudar aqui. Thank you for today, guys. Obrigada por hoje, galera. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que vocês tenham um estudo abençoado, independente da sua idade, independente se você está fazendo sozinho, se você está fazendo com alguém na sua casa, saiba que existe um propósito nisso e que Deus tem o prazer, gente, de trazer, de compartilhar o conhecimento dele com a gente, sabe? A gente precisa pedir, então nas suas orações seja ousado, ou ousada, né? Não sei quem é que tá me assistindo aí agora, mas peça ao Senhor, fala, Senhor, eu quero aprender essa língua, me ajuda, abre minha mente, porque com certeza Ele vai fazer isso, Ele tem o prazer nisso, tá? Eu tô aqui pra te ajudar, então o que precisar pode contar comigo. Se você ainda não tá inscrito, gente, eu sei que muita gente que tá assistindo aqui ainda não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o comentário, tá bom? E entra no Telegram se você ainda não está. Um grande beijo, até a próxima aula.